O presente trabalho tem como tema a vacinação infantil contra a Covid-19 no Brasil, uma análise a partir de dados não estruturados de notícias e plataformas web scraping. Estes são os autores e esta é a orientadora. Em relação à introdução, houve alguns pontos norteadores e motivações para entender melhor a vacinação infantil de Covid-19 no Brasil em crianças de 3 a 5 anos de idade. Então, uma delas foi a baixa adesão à vacinação, que fez com que fosse necessário haver prorrogações de campanhas de vacinação, a pouca estrutura e incentivo e informações falsas sobre a vacina, de que poderia fazer mal à criança, deixaria sequelas a longo prazo, além de muitas notícias quanto ao incentivo ao uso de medicamentos não comprovados cientificamente. Em relação ao objetivo, avaliar o perfil dessas publicações, desse tema, identificar o potencial das plataformas utilizadas nesse trabalho e analisar espacialmente os dados gerados. Em relação à revisão conceitual, é importante abordar os tipos de dados existentes. Os dados estruturados, que possuem uma estrutura mais rígida, possuindo uma forma específica que não aceitaria informações muito diferentes daquela já estabelecida. Enquanto os dados não estruturados, eles não requerem uma estrutura bem definida ou padronizada. E ele é mais comum ao cotidiano das pessoas, já que compreende cerca de 80% desse universo, e é o caso de dados com fotos, áudios, vídeos, emojis. E os dados semi-estruturados, ele já vai ter uma combinação dessas duas características. E o que seria a web scraping? É uma ferramenta que ela possibilita a coletar dados e informações na internet a partir de bases de dados públicos, em sites, redes sociais, etc. No nosso caso, ele foi utilizado para coletar notícias sobre a vacinação infantil num período de tempo, em que vai gerar diversas notícias. E ele é utilizado por diversos tipos de profissionais, que precisam levantar uma grande quantidade de dados para um estudo, uma pesquisa, como foi esse caso, que o trabalho, ele sendo feito de maneira manual, ele levaria muito, muito mais tempo. A plataforma primeira utilizada foi o Outscrap, que possui dados positivos em relação à boa interface com o usuário comum, leigo, a liberdade de tempo de uso nas versões testes, é um dado importante, já que essas plataformas geralmente elas são pagas, e a facilidade da configuração dos resultados extraídos, em que nessa plataforma é extraída uma tabela que fornece dados bastante relevantes em relação ao título da reportagem, o momento da postagem, a fonte e link de acesso. E essa plataforma ela tem pontos positivos, pois ela permite pesquisar as notícias por palavras-chave individuais e conjuntas, além de possibilitar restringir o país de busca. E para o georreferenciamento, foi usada a função LocateXT no ArcGIS Pro, em que possibilita essa análise de dados não estruturados, em grande quantidade de dados, e que irá fornecer informações de localização em pontos de coordenadas geográficas, e que essa tabela, a partir dela, irá possibilitar pegar esses pontos e plotar em um mapa que, como esse, permite analisar espacialmente as regiões com mais e menos ocorrências de notícias sobre esse assunto. Então, como podemos ver, a ausência na região norte sobre essas notícias, a pouca na região centro-oeste e a concentração na região sudeste, permitindo também compreender se há uma ligação entre a baixa adesão de vacinação ou grande adesão de vacinação com a quantidade de notícias emitidas, e a partir disso, também pode auxiliar os setores de saúde com esses dados analisados das regiões que elas precisam ter uma maior atenção e talvez uma campanha mais forte de vacinação naquela região, naquele estado, município, etc. Estas são as referências bibliográficas. Obrigado.